Olá, nós vamos começar estudando matemática agora, matemática do terceiro ano, por geometria analítica. O primeiro tópico vai ser ponto e reta. No entanto, para nós lembrarmos o que é ponto e reta, aliás, para nós aprendermos o que é ponto e reta, nós vamos relembrar primeiro a questão do plano cartesiano, ou sistema cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano, ele sempre trabalha com o que nós chamamos de eixo cartesiano, relação de eixo x e de eixo y. Vamos colocar aqui, nós temos aqui o eixo y e aqui nós temos eixo x. Imaginemos, portanto, o ponto O. O ponto O é o ponto 0, 0. O ponto O, que é o ponto 0, 0, é formado pelas coordenadas. É muito importante relembrar esse detalhe aqui. Por exemplo, quando nós... Deixa eu colocar um ponto mais bonitinho aqui. Imaginemos os seguintes pontos. Vamos colocar o ponto P 3 e 2. Toda coordenada ela é formada por dois valores. Toda uma coordenada qualquer. Ela é formada pelos valores de x e pelos valores de y que existem dentro do plano cartesiano. Quando eu falo que é o ponto 3, 2, significa que x é igual a 3 e y é igual a 2. Esse ponto 3 é uma coordenada, e essa é coordenada de x. De novo, esse ponto 3 é coordenada, segundo eu coloquei aqui, coordenada de x, ou abscissa. Esse ponto 2 é a coordenada de y, ou simplesmente ordenada. Meus queridos amigos, lembrem dessas palavras, tudo bem? Nós vamos precisar delas às vezes. Abscissa, valores de x, ordenada, valores de y. Colocando aqui no gráfico, olhando para o gráfico é um eixo cartesiano normal. Aqui são os pontos 0, 1, 2, 3, 4. Ponto y, aqui é 1, 2 e 3, como podem lembrar. O ponto y é a partir do 0 para cima positivo, de 0 para baixo negativo. O do x, do 0 para a direita, é positivo, do 0 para a esquerda, ele é negativo. Então, fica quanto? Aqui menos 1, aqui menos 2, aqui menos 3, aqui menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 3. Colocando no gráfico o que nós escrevemos, o ponto em questão era o ponto 3, 2, significa que x é igual a 3 e y é igual a 2. Fazendo a união dos pontos, nós temos aqui, esse aqui é o nosso ponto P. Se eu colocar o ponto Q, menos 1 e 4, o que significa isso? Significa x igual a menos 1, y igual a 4. Abscissa, menos 1 e ordenada, 4. Colocando no gráfico, nós vamos ter aqui o ponto menos 1, x igual a menos 1 e y igual a 4. 4 estaria por aqui. Pudesse colocar no gráfico, ficaria desse jeito. Esse aqui é o nosso ponto Q. Olha, observem que é bem simples, vocês já estão lembrados. Bom, esse aí é o básico que a gente pode lembrar. Não esqueçam que nós temos algumas observações importantes. Os eixos x e y se chamam coordenados, eixos coordenados, e eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões. A primeira região é essa aqui, que é o chamado de primeiro quadrante. No primeiro quadrante, só relembrando, os valores de x são o quê? Positivos, e de y também são positivos. Essa segunda região é denominada de segundo quadrante. No segundo quadrante, os valores de x são negativos e de y são positivos. Tem o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os valores de x são negativos e de y são também negativos. Esse aqui é o quarto quadrante. Nós vamos ter os valores de x positivos e os valores de y negativos. Bom, é bem simples isso daqui. Vamos continuar a ideia. Bom, lembrando dessa pequena revisão,
podemos entrar no nosso primeiro tópico, que efetivamente vamos precisar, que é esse aqui, que é a distância entre dois pontos. Imaginemos, para efeito de cálculo, o ponto A, que ele é formado pelo XA e pelo YA, e o ponto B, que ele é formado pelo XB e pelo YB. Se nós desenharmos o plano cartesiano, aqui, podemos colocar desse jeito. Temos os valores de x, de y, e aqui temos os valores de x. Nós temos os valores de XA e YA por dois pontos, que é o ponto A. Eu tenho os valores de XB e, consequentemente, vou ter o valor de YB. Vai formar outro ponto, o ponto A para o ponto B. A pergunta do problema é: qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Essa distância é chamada de uma distância D. Ele é formado... Observem aqui que vocês, não sei se vocês perceberam, que formou um triângulo retângulo. Se formou um triângulo retângulo, eu tenho esse primeiro cateto aqui, o cateto relativo de XB para XA. Ou seja, a distância vai ser XB menos XA. Agora, com respeito ao eixo Y, quanto que vale esse outro cateto aqui? Vale YB menos YA. Qual a distância do ponto A ao ponto B? Ora, é o comprimento da hipotenusa. O cálculo ficaria assim: a distância do ponto A para o ponto B ao quadrado é igual a XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos YA elevado ao quadrado. Dando uma arrumada nisso, eu posso dizer que a distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz de XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos YA elevado ao quadrado. Senhores, essa fórmula vai perseguir esse raciocínio vai persegui-los até o final da vida, tudo bem? Até o final desse ano nós vamos trabalhar com isso daqui. Uma palavra de cautela: quando nós falamos o cálculo, nós trabalhamos com o módulo do cálculo, a distância do ponto A até o ponto B. Ou seja, esse cálculo não depende da distância, não depende da localização, aliás, do ponto A ou do ponto B. Apenas tomem cuidado quando fizerem o cálculo de distância do ponto A para o B igual a raiz de XB menos XA. Vocês podem colocar XA menos XB, XB menos XA, desde que seja proporcional. XA menos XB, YA menos YB. XB menos XA ou YB menos YA. É desse jeito que eu estou falando. Então, quando eu falo expressão da distância entre dois pontos, é só, sinceramente, jogar na fórmula. Como assim, Henrique? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos pegar alguns exemplos para nós entendermos. Exemplo número 1. Letra A. Calcule a distância do ponto A, que é menos 1, menos 12 menos 1. Vamos lá, exercício é esse. Calcule a distância entre os pontos. Vai ficar o quê? A, menos 2, menos 1. E o B é o 3 e o menos 1. Qual a distância do ponto A para o ponto B? Se eu fosse escrever o cálculo, ficaria raiz de XA. Não esquece que isso aqui significa XA, YA. Aqui significa XB e aqui significa YB. Fazendo o cálculo, vai ser quanto? Distância do ponto A ao ponto B é XA menos XB elevado ao quadrado, mais YA menos YB elevado ao quadrado. Observem que a ordem não importa, desde que ela seja organizadinha. XA menos XB, colocando na ordem que ele colocou. Bora lá. Então vai ficar raiz de XA menos 2 menos XB, que é 3 elevado ao quadrado, mais YA, que é menos 1, menos o YB, que é menos 1, ao quadrado. Arrumando isso daqui, eu tenho distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz de menos 2 com menos 3 é menos 5 elevado ao quadrado, mais menos 1, menos com menos mais, vai ficar
obviamente, 0, 0 ao quadrado. Terminando o cálculo, vai ficar como? Vai ficar a distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz de menos 5 ao quadrado é 25 mais 0. Portanto, a distância do ponto A para o ponto B é igual a 5 unidades. Coloca, resolve o cálculo. Vamos ver outro exemplo? Continuando aqui. No ponto B. Eu tenho o ponto B, ele é formado, aliás, letra B. Eu tenho um ponto M, que é menos 2 e 1, e o ponto N, que é menos 2 e 4. Determine a distância de M para N. Distância de M para N é igual a raiz de xm menos xn elevado ao quadrado mais ym menos yn elevado ao quadrado. Distância de M para N vai ser igual a raiz de xm é menos 2. Não esqueça a ordem, deixar isso aqui bem organizado. Isso aqui é o que? Xm. Isso aqui é o ym. Isso aqui é o xn. Isso aqui é o yn. Fazendo o cálculo, ficaria assim: xm menos 2 menos xn, que é menos com menos aqui, menos 2 elevado ao quadrado, fecha, mais ym, que é 1, menos yn, que é 4 elevado ao quadrado. Mantenha organizado, cuidado com o jogo de sinal. Isso aqui vai ser igual a raiz de menos 2, aliás, desculpa, todo mundo elevado ao quadrado aqui. Vai ficar menos com menos mais 2 elevado ao quadrado, mais menos 3 elevado ao quadrado. Distância de M para N igual a raiz de, isso aqui vai dar 0 elevado ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado é 9. Distância de M para N é igual a raiz de 9. Distância de M para N é igual a 3 unidades. É bem simples. A distância entre dois quaisquer pontos, é expressa por essa relação. Mais uma vez, é importante. Distância do ponto A para o ponto B é raiz de xa menos xb elevado ao quadrado, mais ya menos yb elevado ao quadrado. Esse raciocínio é tirado daquela relação que eu falei de Pitágoras. É bem simples mesmo. Bom, vamos tentar fazer alguns exercícios de aplicação direta disso. E que eles são apenas exemplos de cálculo, que eu passei. Agora vamos verificar exemplos concretos e como você pode cair na prova. Tudo bem? Vamos lá, exemplo número 1. Vamos começar. Vamos lá, bora dar uma olhada nesse exemplo concreto. Continuando aqui. Anotem o seguinte. Um ponto P, A e 2, é equidistante dos pontos A 3, 1 e do ponto B 2, 4. Calcule a abscissa do ponto P. Bom, se ele é equidistante, o que significa isso? Vamos lá. Lendo o problema. Um ponto P, A e 2, é equidistante dos pontos A e B. Calcule a abscissa do ponto P. Quando ele fala abscissa, obviamente ele quer saber o valor de x, do x de P, obviamente. E vamos lá. Equidistante, o que significa isso? Ora, simples. Significa que a distância do ponto P para o ponto A é igual à distância do ponto P para o ponto B. Haha, vai cair no sistema de equações. Então, vamos lá. Vamos escrever uma fórmula para cada um. Quem é a distância do ponto P para o ponto A? A distância do P para o ponto A vai ser quem? Vai ser xp menos xa elevado ao quadrado mais yp menos ya elevado ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a raiz de distância do ponto P para o ponto B, que vai ser xp menos xb elevado ao quadrado mais yp menos yb elevado ao quadrado.
Substituindo o cálculo, vai ficar como isso? Vai ficar, quem é o xp? A abscissa, quem é a abscissa de x, de p? É o ponto A menos o xa, que é 3 elevado ao quadrado, mais... Ficou claro aqui, né, meninos? Quando eu estou falando do ponto P, eu estou falando que esse aqui é o xp e esse aqui é o yp. Quando o ponto A, esse aqui é o valor de xa, esse é o ya, e para o ponto B, eu tenho xb e aqui eu tenho o yb. Para o ponto xp é o A, o ponto x de A é 3. Com menos da forma vai ficar menos 3. Mais yp, que é 2, eu aconselho a fazer desse jeito, tá? Manter bem organizadinho para não confundir. Pelo menos nesse começo, enquanto vocês estão se familiarizando com o cálculo. Vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, é igual a raiz de xp, que é A, menos o xb, que é 2, elevado ao quadrado, mais o yp, que é 2, menos o yb, que é 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Como eu tenho raiz aqui, eu tenho que eliminar essa raiz. Como é que eu faço? Basta elevar ao quadrado os dois lados, os dois membros. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou cancelar aqui o índice da raiz com a própria potência. Então vai ficar A menos 3 elevado ao quadrado, mais, no caso aqui, 2 menos 1, vai ficar 1 ao quadrado, igual a menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2, aliás, 2 menos 4 menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Deixa eu colocar logo aqui direto, que 1 ao quadrado, obviamente, vai dar menos 1. Ao quadrado, aliás, vai ficar 1. Bom, fazendo o cálculo, como é que fica? Bem simples. Vai ficar, só fazendo o cálculo aqui, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo mais 1, igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o 4 que estava aqui. Esse A com esse A cancela, porque se passar para o outro lado vai ficar subtraindo. Eu vou colocar A no primeiro membro e vou colocar os números sem a parte literal do outro lado, ou seja, sem a letrinha do outro lado. Então vai ficar como? Vai ficar menos 6A, quando esse cara passa para o outro lado, ele muda de sinal, vai ficar mais 4A, igual a 9 mais 1 é 10, 10 positivo. Passa para o outro lado, vai ficar menos 10. E mais 4 com mais 4 é mais 8. Esqueci alguém? Não. Esse vai ficar menos 6A com mais 4A é menos 2A. Menos 10 com mais 8 é menos 2. Então eu tenho menos com menos, vai ficar mais, vai ficar 2A igual a 2. Basta trocar o sinal. A vai ser igual a 2 dividido por 2. A é igual a 1. Portanto, a abscissa do ponto P é 1. Mais uma vez, o que é complicado aqui, sinceramente, a questão é interpretação do problema, né? A pergunta do problema, só revisando, né, que o problema queria, ele falava que um ponto P é equidistante dos pontos A e B, calcule a abscissa do ponto P. Se eles são equidistantes, significa que a distância do ponto P para o ponto A, respira, é igual à distância do ponto P para o ponto B. Ora, se eu falei que as distâncias são iguais, significa que eu posso aplicar direto na fórmula da distância. Igualando os cálculos, eu termino e acho a resposta. Ok? Exemplo número 1. Bora dar uma olhada no outro exemplo agora, exemplo número 2. O próximo vai ser um pouquinho mais elaborado. Eu vou copiar aqui, depois nós continuamos. Bom, continuando, nesse exemplo número 2, ele fala o seguinte: demonstre que o triângulo com vértices A, menos 2 e 4, B, menos 5 e 1, e C, menos 6 e 5, é isósceles. Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer um esboço desse triângulo só para a gente enxergar melhor. Aqui eu tenho valores de y e aqui eu tenho os valores de x. No primeiro ponto, o ponto A é o ponto menos 2 e 4. Vamos colocar aqui. Menos 2 e 4 significa que x é igual a menos 2 e y é igual a 4. Vou colocar em vermelho, melhor. X é igual a menos 2 e y é igual a 4. Isso é meu ponto A. Outro ponto é o ponto B. O ponto B é menos 5 e 1.
x igual a menos 5, y igual a 1. Fazendo o cálculo aqui. Aqui é o ponto B. E finalmente o ponto C é formado pelo ponto menos 6, x igual a menos 6 e 5 daqui. Vai ficar quanto? Vai ficar C. Se nós montarmos esse ponto dessa forma, esses pontos, vai ficar desse jeito aqui. Com licença, desculpe. Aqui, ponto. Aqui outro. E finalmente aqui. Obviamente são três pontos. Esses três pontos ligados vão formar o nosso bendito triângulo. Mas a questão é, demonstre que o triângulo com os vértices A, menos 2 e 4, ponto B e o ponto C é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Só por curiosidade, vamos colocar aqui só para a gente relembrar. Triângulo isósceles é aqueles que têm dois lados congruentes. Dois lados congruentes. Ou seja, as medidas são iguais. É um triângulo que tem dois lados com medida igual. Então, o nosso raciocínio vai ser bem simples. Para nós provarmos que isso é um triângulo isósceles, nós vamos calcular a distância. Respira. Distância do ponto A para o ponto B, a distância do ponto B para o ponto C e a distância do ponto C para o ponto A. De novo, nós vamos calcular a distância do ponto A para o ponto a distância do ponto A para o ponto B. Nós vamos calcular a distância do ponto B para o ponto C e a distância do ponto C para o ponto A. Se duas dessas medidas forem iguais, nosso triângulo é, portanto, um triângulo isósceles. Então vamos ter que lembrar um pouco de teoria, não é mesmo? Vamos lá, por partes, a regra do goleiro Bruno, fazendo o cálculo aqui. Distância do ponto A para o ponto B vai ser o quê? Vai ser raiz de xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado. Esse aqui vai ficar a distância do ponto A para o ponto B. Isso aqui é raiz de xa. Vai ficar, fazendo o cálculo, vai ficar menos 5 mais 2 elevado ao quadrado mais 1 menos 4 elevado ao quadrado. Distância do ponto A para o ponto B. Isso aqui vai ser raiz de menos 5 mais 2, menos 3 elevado ao quadrado, mais menos 1 com menos 4 vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz de menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 3 ao quadrado também é 9. Esse aqui vai dar raiz de 18. Raiz de 18 dá para fatorar. Eu vou fatorar aqui no cantinho, tá bom? 18 por 2, 9 por 2, por 3, 13, por 3, 1. Ou seja, vai dar 3 ao quadrado vezes 2, ou seja, a distância do ponto A para o ponto B é igual a 3 raiz de 2. Bom, isso aqui foi a primeira coisa. Isso aqui foi a distância do ponto A para o ponto B. O raciocínio é válido, meninas. Nós vamos fazer agora a mesma coisa. Vamos fazer a distância do ponto B para o ponto C. Distância do ponto B para o ponto C. O que é? Esse aqui foi o cálculo A. Vamos fazer o segundo cálculo. Distância do ponto B para o ponto C. Como é que vai ficar? Vai ser raiz de xb menos xc elevado ao quadrado mais yb menos yc elevado ao quadrado. Mais uma vez, eu acredito que com o tempo vocês possam fazer isso aqui direto, ou seja, colocar os números para resumir o cálculo. Mas, sinceramente, a princípio, mantenham bem organizadinho, só para aprender, se familiarizar, como já disse. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar raiz de xb menos xc. Vai ficar menos 6 mais 5 elevado ao quadrado. B com C, por favor, não esqueça os pontos. Mais 5 menos 1 elevado ao quadrado. Não esqueçam, pelo amor de Deus. xb, xc, yb,
YC, fazendo o jogo de sinal necessários. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar a distância do ponto B para o ponto C, vai ser igual a raiz de menos 6 mais 5 vai dar menos 1 elevado ao quadrado, mais 5 menos 1, 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar a distância do ponto B para o ponto C, vai ser igual a raiz de 1 mais 16. Distância do ponto B para o ponto C é igual a raiz de 17. Bom, não dá para fatorar isso aqui, deixa assim mesmo. Não esqueçamos os nossos pontos. Agora, o último. Já achamos duas medidas diferentes, né? Achamos essa medida e achamos essa medida. Esse último cálculo agora para provarmos. Esse último cálculo agora para provarmos que ele é isósceles significa que vai ter que ser igual a uma dessas medidas aqui. Vamos lá. Agora a distância do ponto C para o ponto A. Só relembrando os nossos pontos, são esses daqui, né? O ponto A, menos 2 e 4. O ponto B, menos 5 e 1. E o ponto C, menos 6 e 5. A distância, ele quer saber agora a distância do ponto C e ponto A. Tem que descobrir, vai ficar quanto? Vai ficar xc menos xa elevado ao quadrado, mais yc menos ya elevado ao quadrado. Distância do ponto C para o ponto A vai ser igual a quanto? Vai ficar raiz de xc, que no caso é menos 6, menos o xa, que é 2 elevado ao quadrado, mais yc, que é 5, menos ya, que é 4 elevado ao quadrado. A distância do ponto C para o ponto A vai ser igual a raiz de menos 6 mais 2, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, mais 5 menos 4 é 1 elevado ao quadrado. Terminando o cálculo, eu tenho a distância do ponto C para o ponto A, vai ser igual a raiz de menos 4 ao quadrado é 16, 16 mais 1, olha que coincidência. Distância do ponto C para o ponto A é igual a raiz de 17. Lembre-se, ele queria que nós provássemos que esse cara era isósceles. Ele é. Porque pelo menos dois lados têm medidas iguais. Raiz de 17, raiz de 17. Então a resposta qual é? Sim. Ele é isósceles. Alguma dúvida? Ok. Essa aqui foi a primeira parte do vídeo, parte 1. Nós vamos continuar fazendo mais exercícios, mas passem para outro vídeo. Continuando.